Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Muito obrigado pela presença aqui na nossa live Revolução Neurolaw. Ou boa tarde, bom dia, depois de você assistir na gravação aqui no canal do YouTube 10 MAF. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eric, obrigado por sua presença aqui, por esse bate-papo que a gente terá agora. Valeu, Matheus, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Como disse o Matheus, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a esse universo tão novo, né? Tão interessante e tão prático, né? Tão útil, que é o universo da união das neurociências com o direito, né, Matheus? Perfeito. Gente, vocês perceberam aqui, primeiro é muito importante que você tenha um papel, uma caneta ao lado ou nas mãos, porque a cada inquietação, a cada pergunta ou conhecimentos aqui que eu e Eric compartilharemos, é muito importante que você escreva aqui no chat, se você está participando ao vivo com a gente, tá? Ou depois você assistindo a gravação no YouTube, você pode deixar o seu comentário ou mandar uma mensagem para mim no meu Instagram, @Mateus com TH Milan Professor, ou no Instagram do Eric, que é Eric? Eric Navarro, na verdade é Eric underline Navarro underline Vocast, mas se você digitar Eric Navarro, eu vou aparecer. Já vai aparecer. Você pode enviar a pergunta, um questionamento, pedir aí indicações de livros, de leituras relacionando as neurociências dentro do direito. Com certeza, eu e o Eric estaremos muito felizes em compartilhar isso com vocês. Inclusive nós estamos com as vagas, as inscrições para as matrículas. As matrículas estão abertas para a nossa terceira turma de pós-graduação à distância, na pós-graduação à distância em Neurolaw, Neurociência aplicada ao direito e comportamento humano. Então, se você tem interesse, estamos com algumas vagas para fechar e lançar já as turmas, as aulas ao vivo, uma vez por mês, com cada professor de disciplina. Lembrando, a pós-graduação, essa terceira turma, ela é uma pós online, você tem acesso às aulas gravadas e também a chance, a oportunidade de ter a aula uma vez por mês, a cada disciplina, uma aula de 90 minutos com o professor da disciplina para tirar dúvidas, debater, baseado nesses debates nas aulas gravadas. Legal? Então fica o convite. Se você tem interesse, clique no link disponível aqui na descrição do vídeo que nós deixaremos para você, ou novamente envie uma mensagem para mim e uma mensagem para o Eric. Legal? Então, começando, gente, importante, quando nós falamos de neurociência, eu vou trazer minha perspectiva aqui, o Eric vai compartilhar a perspectiva dele, e junto com a sua realidade, nessa troca que teremos, fazendo essa ponte, é aí que vamos enriquecer na questão dos conhecimentos adquiridos, e mais importante, é o que eu costumo compartilhar com o Eric, as aplicações disso. O Eric é constantemente convidado em podcast, nas entrevistas, em bate-papos, que ele provoca isso, que eu acho interessante, Eric, o que você faz, que ficar só no subjetivo, nos debates filosóficos é importante, mas mais do que isso, acredito que para, por exemplo, a saúde pública, para as aplicações públicas, as aplicações disso também é muito importante, certo? Não, sem dúvida, né? E como a gente está falando aqui massivamente com o pessoal do mundo do direito, né, principalmente advogados e advogadas, eventualmente membros do Ministério Público, do Poder Judiciário, é muito importante entender como funciona esse troço que está aqui dentro dessa caixa, porque ali se dão todos os processos decisórios, e eles se dão a partir de inputs captados por essas sondas que nós temos. Então é importante saber como funciona o cérebro no processo decisório para o juiz, por exemplo, tomar certos cuidados. Para o advogado, por exemplo, traçar estratégias de litigância mais eficientes. O mesmo vale para o promotor de justiça. E assim por diante. Né? Perfeito, perfeito. Então, gente, é importante entendermos que quando falamos de neurociências, é um debate na literatura, dentro da academia, isso, nas universidades, se é a neurociência ou são as neurociências, mas, enfim, é importante entender que temos neurociência cognitiva, social, comportamental e afetiva. Essas aplicações disso abraçam as outras ciências junto com o direito, certo? Então, vou ressaltar aqui, ó, observação. Primeira observação importante de duas que faremos. Os estudos das neurociências aplicadas ao direito são muito mais que, por exemplo, o entendimento da responsabilidade criminal ou análise de um escaneamento cerebral. Onde podemos ter essas aplicações? Em quais áreas podemos ter as aplicações? Veja que interessante. Na modulação das memórias, no julgamento moral, no comportamento social, na qualidade do sono, todos esses aspectos, esses fatores influenciam na maneira como o cérebro, o sistema nervoso funciona e essa interação dele com o meio, com a sua conduta, com o seu comportamento. Certo? A influência, por exemplo, da fadiga cognitiva na tomada de decisão, psicologia do testemunho,
biologia do estresse, da resiliência e seus impactos nas decisões e nas relações, nas políticas públicas, na formação. Temos aí a formação da percepção, como o cérebro humano constrói, categoriza isso, e isso vai avaliar a maneira para os próximos comportamentos, julgamentos e avaliações que teremos em relação a um processo específico. Atenção limitada, cérebro e alimentação, arquitetura da tomada de decisão, psicologia da mentira, consciência e regulação emocional, a maneira como o estresse, por exemplo, influencia um advogado, no sentido quando ele vai estar articulando a fala dele no processo, construção das heurísticas e dos viés cognitivos. Todos esses campos, essas áreas, há uma possibilidade para as aplicações. Por isso, você, profissional do direito, operador de direito, é importante que você traga para a sua realidade e compartilhe. No início, eu enfatizei isso, esse compartilhamento, porque quando você compartilha a sua percepção, o Eric provavelmente não passou por algo similar. Eu não passei. Você tem a sua experiência subjetiva. E tendo essa prática aliada com a teoria, você terá um desenvolvimento muito melhor na sua perspectiva profissional e pessoal. Certo? Você quer fazer mais algum adicional, Eric, em relação a essas perspectivas? Eu só quero falar uma coisa importante. Você abordou a questão das neurociências, né? E como o tema é amplo em termos daquilo que ele atinge. Você falou ali de alguns pontos e acho que vale ressaltar, Matheus, o seguinte, que as neurociências elas são importantes para o profissional do direito em relação ao objeto de estudo ou de trabalho dele, que é o direito, mas ele listou ali, pessoal, diversos aspectos das neurociências que são muito importantes para você, enquanto ser humano. Quer dizer, quando você passa a entender o básico dessa ciência, você começa a cuidar de alguns aspectos ligados a sono, ligados à alimentação, ligados às emoções, que no fim do dia também vão melhorar a sua performance como profissional e a sua qualidade de vida, né? Então é para fora, mas é para dentro também, né? É sensacional essa questão de antes de enxergar o profissional, enxergar o lado pessoal disso, como isso reflete na vida profissional dele, né? É importante isso. Pessoal, segundo ponto, segunda observação. Atualmente, para os próximos anos, ainda temos inúmeras possibilidades de aplicações de conhecimentos e dezenas de desafios para descobrir, certo? Por exemplo, esse artigo publicado recentemente na Nature Human Behavior, onde eles pegaram os principais pesquisadores das ciências afetivas, aqui expressões faciais, regulação das emoções, desde a parte biológica das emoções até a parte comportamental, como os afetos, essa ciência dos afetos está crescendo no entendimento da tomada de decisão humana, olha só, na tomada de decisão humana e na relação que isso tem com o comportamento humano. Mas não é só isso. Temos também, por exemplo, esse artigo publicado no Annual Review of Psychology, como as emoções dão a base de toda a articulação da estruturação do processo de decisão. Então, está de longe atrasada a pessoa, o homem, a mulher, o profissional, que ainda acredita nessa decisão puramente racional. Eu concordo se você pensar, talvez o Eric também pode concordar comigo, se você pensar que quando você articula, quando você define uma decisão puramente racional, você teve o alicerce dos afetos no que você sentiu, no que você percebeu, no que você sentiu de um nojo, de uma repulsa quando você viu uma resposta, ou viu alguém tendo um determinado comportamento, e a partir disso você analisou e filtrou isso, aí eu começo a concordar com você. Agora, separar a razão e excluir a emoção, aí só existe um caso, neurofisiopatológico. Se há uma patologia, aí tudo bem, aí pode acontecer algo da ausência da emoção. Agora, qualquer decisão sua, você terá um rastro, um fio condutor emocional, afetivo dentro dela, certo? Temos também aqui um outro artigo que eu já recomendo, tá? Deixaremos o link, estamos ao vivo aqui, mas depois, na descrição da gravação, eu vou compartilhar com vocês, mandarei para o pessoal da SMAF, anexar os links desses artigos para você já começar aí a investigar e se apaixonar, porque é um caminho sem volta nesse mundo das neurociências com o direito, do Neurolaw, certo? Esse artigo aqui publicado no Annual Review of Law and Social Science, Emotions and Law. Olha que bacana, gente. Eles fazem toda uma análise estrutural de como as emoções podem ser estudadas e aplicadas dentro aí do mundo do direito. Então, excelentes artigos para você começar a ter esse entendimento sobre a construção
das ciências cognitivas, e quando me refiro a ciências cognitivas, estou me referindo à psicologia e neurociência. Na base delas, você pode colocar biologia, economia comportamental, filosofia, e essas aplicações dentro do direito. Legal? Então, eu e o Eric queremos compartilhar com vocês, nessa live aqui rápida e bem direta ao assunto, 7 razões das quais as neurociências podem ajudar o direito. Primeiro, compreensão da base neurobiológica do comportamento criminoso. O que isso significa? A pesquisa em neurociência pode fornecer informações sobre os fatores biológicos e neurológicos que contribuem para o comportamento criminoso. Por exemplo, estudos mostraram que indivíduos com danos no lobo frontal do cérebro são mais propensos a se envolver em comportamento impulsivo e criminoso. Olha só que interessante. Então, há pessoas que possuem esse interesse, esse entendimento na questão, por exemplo, na psicologia de um crime, na psicologia do testemunho, entender mais essas bases. Como advogado pode buscar um psicólogo para ajudar nesse entendimento de um determinado processo, é importantíssimo, certo? Ô, Eric, não sei se você está conseguindo acompanhar os comentários aí, porque eu não estou com o YouTube aberto. Você está com o YouTube aberto aí? Não, o meu tá. Eu vou tentar abrir aqui no celular. Porque eu não estou conseguindo ver aqui, não estou conseguindo acompanhar. Mas, enfim, gente, esse é o primeiro ponto que nós podemos aplicar aí. Nós não conseguimos ter acesso aqui, né, Paulo? No chat aqui pelo Zoom, né? Só abrindo pelo YouTube mesmo, né? Acho que não. Enfim, vamos para o segundo ponto. Reconhecer a importância da diversidade nas perspectivas da tomada de decisão jurídica. Olha só que interessante. Ter plena consciência e respeito pela diversidade no sistema jurídico pode ajudar a reduzir o impacto de preconceitos e heurísticas, ao garantir que uma variedade de perspectivas seja representada em processos legais. Os advogados e magistrados podem melhorar a precisão e a justiça nas decisões legais. Você sente muito isso, Eric, que isso pode ajudar essa perspectiva da diversidade dentro aí do mundo jurídico? Estava anotado. Sem dúvida alguma, né? A realidade é muito complexa, as pessoas enxergam a realidade a partir de perspectivas e filtros, e é exatamente por isso que existe contraditório, é exatamente por isso que o juiz tenta ouvir o maior número possível de pessoas envolvidas no caso, pensando, por exemplo, nas testemunhas, ou trazer a perspectiva do autor e do réu nos depoimentos pessoais, nos casos cíveis também, não só nos casos criminais. E, claro, misturado nesse caldo todo, vem a capacidade de convencimento, vem a empatia, vem os vieses, vem os ruídos, quer dizer, é mais complexo do que parece, mas não é uma complexidade com a qual não é que você vai lidar com essa complexidade toda e controlar todos esses fatores, porque a gente sabe que isso é impossível. Mas você saber como isso funciona te ajuda a tomar algumas atitudes estratégicas, se você for a parte, ou te ajuda a tomar alguns cuidados, se você for o juiz, né? Cuidados práticos, depois a gente pode falar até um pouquinho disso. Inclusive até na questão de antecipação, como o indivíduo pode reconhecer isso antes mesmo de uma audiência ou de um julgamento, né, Érico? Eu acho que é interessante. Sem dúvida, né? Vou dar um exemplo muito, muito prático, muito rápido, para a gente poder seguir na 7 dentro do tempo aqui da nossa live. Mas hoje você tem essa dicotomia, audiência presencial e audiência remota. Os juízes agora têm que estar presencialmente nas varas, né, porque o CNJ mandou voltar, mas as partes podem combinar delas estarem remotas. Se é uma parte que tem grande capacidade de convencimento presencial, ela tem que estar lá conversando com o juiz para usar todas as sondas de captação do corpo do magistrado. Já se é um sujeito mais analítico, um advogado mais analítico, ou uma parte que vai ser interrogada, ou que você vai tomar o depoimento pessoal, que tem mais chance de se confundir, desequilibrar, é mais sensível, talvez seja melhor ela ficar online para sentir menos pressão. Interessante. São coisas que influenciam na tática do processo em si, sabe? Isso é bem bacana.
Que, na verdade, o profissional aí, ele vai sentindo conforme o desenrolar aí do processo, né? É isso. Show, Eric. Obrigado, viu? Pessoal, pode ir compartilhando aí depois nos comentários que eu vi depois na gravação, tá? Sinta-se à vontade. Terceiro ponto, avaliação da confiabilidade do testemunho ocular. A pesquisa em neurociência pode ajudar a avaliar a precisão do testemunho ocular, examinando os processos neurais envolvidos na formação e recordação da memória. Por exemplo, estudos mostraram que o estresse pode prejudicar a cristalização de memórias de longo prazo e as recordações repetidamente realizadas. Isto é, conforme você vai tentando lembrar de um episódio que aconteceu com você, e aí tem alguns fatores, eu chamo de fatores ocultos, Eric, que podem influenciar a maneira como nós lembramos isso. Por exemplo, dependendo do seu humor num dia, se você está com vários acontecimentos negativos e tendo sentimentos negativos no seu dia, é provável que você terá uma inclinação negativa. Quando alguém te perguntar de algum fato que aconteceu, há uma tendência, uma inclinação maior de você buscar pontos negativos, que talvez esses pontos não aconteceram na intensidade que você está descrevendo, porém você intensifica porque você teve essa, entre aspas, influência desse fator oculto, para você direcionar e hipervalorizar esses afetos negativos e transformar esse evento em uma valência muito mais negativa. E detalhe, quando você faz isso, é como se você reorganizasse de novo essa memória, essa lembrança, para que no futuro momento que você lembrar dela, você usará esses afetos negativos que você intensificou nessa última vez que você lembrou. Então, são pontos interessantíssimos que, vou até ser redundante aqui, que são pequenos detalhes que cada vez mais vão fortalecendo a maneira como o indivíduo vai acreditando numa memória que talvez ele ajudou a construir o que de fato aconteceu naquele episódio, né? É incrível, né? Eu brinco que existem dois jeitos da testemunha não falar a verdade. Um jeito é mentindo. E o outro jeito é falando o que ela lembra e preenchendo os vazios da memória Exato, preenchendo. com os seus afetos, com a sua imaginação, muitas vezes sem perceber que está fazendo isso, Porque né? elas sugestionavam, né? Pelo Exatamente. fato do sentimento que eu estou sentindo e até pela pergunta que uma terceira pessoa vai induzindo, vai fazendo, ela pode direcionar a minha atenção, a articulação de como eu vou estruturar meu raciocínio para compartilhar uma possível lembrança que eu tive, né, de um acontecimento. Sem a menor dúvida. Show. Quarta aplicação, o papel dos viéses implícitos na tomada de decisões legais. Os viéses implícitos são desvios mentais. E aqui, quando me refiro a desvios mentais, gente, eu não estou me referindo a um transtorno mental, mas atalhos ou fatores ocultos, como compartilhei, que vão impulsionar você a ter uma inclinação mais forte a um determinado julgamento, avaliação de um grupo, de um comportamento específico, certo? Então, os viéses implícitos são desvios mentais inconscientes que influenciam a tomada de decisões. Pesquisas demonstram que esses vieses podem ter um impacto significativo no sistema jurídico, afetando tudo, desde a seleção do júri até as decisões de sentença. Olha que interessante. Isso aqui esse ponto e outros dois que nós vamos compartilhar aqui são um dos pontos mais assim, interessantes e que as pessoas, principalmente advogados e magistrados, buscam entender essa construção dos vieses implícitos e também das heurísticas das decisões, que eu acho um mundo fantástico de estudo. Quinto ponto, pode ajudar no filtro dos vieses e heurísticas. Olha como eles estão conectados, certo? As pesquisas em ciências cognitivas, como já disse, psicologia e neurociência, sugerem que os seres humanos são propensos a vários vieses heurísticos que podem afetar a tomada de decisões. Os advogados podem usar esses conhecimentos para identificar e neutralizar seus próprios preconceitos, bem como os dos clientes, das testemunhas e os dos juízes. Tem um assim que é um dos mais estudados, assim, na sua opinião, nessa perspectiva de tomar decisão, além, eu acho, do viés de confirmação também, que acontece muito em El Coragem, né? Eu acho que o principal é o viés de confirmação. Esse é forte, né, cara? E porque, assim, ó, no crime é muito forte, porque, assim, você tem um fato criminoso, tem que ter um culpado, né? E nas ações de responsabilidade civil, e aí, então, saindo do criminal e indo para o cível, também, porque o cérebro ele tem muita dificuldade de aceitar a aleatoriedade. Ele gosta de enxergar uma coerência
no mundo. Exato, busca coerência, exatamente. Não é verdade? Então, quando você tem um fato, aquilo dificilmente é visto como um acidente. Tem que ter um culpado. Então, se você cria uma história convincente, Para dar o aquilo sentido, né? Para fazer sentido, né? para o cérebro heurístico parece verdadeiro, né? Então, acho que esse é um problema grande, assim. Mas tem outros também, né? Quando você tem, por exemplo, precedentes do tribunal num determinado sentido, isso, quando colocado da maneira correta, gera também um gatilho no cérebro do Pode juiz de influenciar. conformação à opinião da maioria, né? Ou então nos julgamentos colegiados também. É muito mais difícil discordar do relator do que concordar com o relator, porque você gasta uma energia maior, você precisa de um ônus argumentativo, a gente sabe que o cérebro, como ele é heurístico, ele está sempre economizando energia, então ele tende a migrar para o caminho mais fácil, né? São várias situações. Diminui sempre o desconforto, né? Exatamente. Perfeito. Bom, gente, os dois últimos, então. 6, melhorar a argumentação jurídica, relacionado um pouco com o que o Eric já compartilhou, né? Os advogados podem usar insights da ciência cognitiva para melhorar seus argumentos jurídicos ao entender como as pessoas processam as informações e tomam suas decisões, certo? Isso pode ajudar os advogados a apresentar informações de uma forma que seja mais persuasiva. Isso aqui que eu acho muito mais interessante. Talvez ele fica pensando, a pessoa está ali pensando, né, que ele precisa articular inúmeras frases e palavras, sendo que, às vezes, sendo mais direto, economizando o tempo ali do juiz, ou economizando o tempo dele, das pessoas que estão ali apresentando os fatos de uma maneira mais persuasiva. Isso, com certeza, trará resultados melhores, né? Sem dúvida. Esse é o item dos 7 itens, talvez seja o mais prático e onde as pessoas mais pecam. Porque elas acham que a boa argumentação é uma argumentação muito elaborada. Né? E, na verdade, o grande problema é que muitas vezes o juiz não lê essa argumentação muito elaborada porque dá muito trabalho. Pelo tempo, né? É heurístico, né? Ele vai buscar como é que se fala? Um atalho. Então, o juiz vai acabar selecionando ele mesmo as coisas que parecem importantes para ele. Quando você escreve pouco, escreve de maneira direta, você está selecionando aquilo que você acha importante. Chama atenção, né? Vai pensar, poxa, o cara... Exatamente. Que o juiz leia. Então, isso é bastante interessante. Os advogados, por exemplo, eles perdem muito tempo falando das razões de direito, quando, na verdade, o grande potencial argumentativo muitas vezes está nos fatos, né? Porque emoção é um ingrediente poderoso para fins de persuasão do cérebro. A gente sabe disso. Exatamente. E a emoção não está no artigo de lei, né? A emoção está na vida. Que provavelmente o juiz já sabe disso, né? Exato, exato. Ou se ele não sabe, ele acha que sabe, enfim. Pode acontecer. Bom, gente, o 7º, então, e último, ajuste da gravidade da sentença. Compreender como o cérebro e a mente e a personalidade humana funcionam pode ajustar as decisões sobre a gravidade da sentença, fornecendo uma compreensão mais profunda dos mecanismos cerebrais subjacentes ao comportamento criminoso. Olha que interessante, hein? Por exemplo, estudos mostram que indivíduos, olha só, gente, indivíduos com histórico de abuso infantil apresentam alterações no cérebro e no desenvolvimento da personalidade do agente, consequentemente podendo contribuir para um comportamento criminoso. Então, o advogado ou o magistrado tendo ali um conhecimento que seja básico em relação a isso, nós vamos apresentar aqui as disciplinas da nossa pós-graduação, você pode direcionar muito melhor os caminhos que pode seguir no seu trabalho, no seu processo, para conseguir entender melhor o próximo passo que você pode dar. Eu não sei, né, a minha linguagem na parte jurídica, mas, de fato, por exemplo, o Eric compartilhando, tendo esse alicerce por trás, seja de conhecimentos ou um profissional direcionado para isso, né, Eric, isso vai dar um norte para a pessoa, como ela vai se direcionar e conduzir de uma maneira mais adequada o processo que ela está ali acompanhando, certo? Não, sem dúvida. Talvez aqui, é delicado falar sobre isso, mas talvez aqui a gente tenha a maior fonte das injustiças na dosimetria da pena no processo criminal.
O pessoal, né, Matheus, que tiver lá no nosso pós-graduação, eles vão ter contato com aulas interessantíssimas sobre neurociência e direito criminal, discutindo diversos aspectos que vão desde esse que você falou até a existência ou não do livre-arbítrio, como essa questão deveria ser trabalhada e tal, mas assim, sem viajar muito e ficando na parte prática, dá até para articular, pessoal, dá até para articular na dosimetria da pena, quando se fala das circunstâncias do crime, das circunstâncias do indivíduo para fixação da pena base, argumentos como esse que foram utilizados pelo Matheus. Quer dizer, bons criminalistas podem começar a desenvolver isso, até escrever textos para incluir esses aspectos na própria doutrina de direito penal. Né? Muito interessante isso. Inclusive, a gente tem a aula com o Antônio Serafim, vamos mostrar aqui os professores para vocês apresentar. O professor Serafim, ele é, assim, referência no Brasil e no mundo nessa perspectiva aí de como nós podemos utilizar principalmente essa parte da psicologia, né, do comportamento criminoso. Exato. Então, gente, observação importante. É importante ressaltar que, embora a neurociência possa fornecer informações valiosas sobre as decisões legais, é apenas um dos muitos fatores que devemos considerar dentro do processo legal. A integração da neurociência com outras disciplinas, por exemplo, como nós citamos, psicologia, economia comportamental e sociologia e próprio direito, ela é necessária, essa integração, para uma compreensão da conduta humana. Por isso nós estamos indo para a terceira turma na nossa pós-graduação, à distância, online, em neurociência, o Neurolaw Neurociência aplicada ao direito e comportamento humano, com a coordenação do Érico e a minha coordenação. Os professores, quem são os professores? Olha ele aí, já citei ele para você. Neurociência, interface neurociência e psicologia forense. O professor Antônio Serafim trabalha essa ideia de como, por exemplo, aqui o entendimento dos transtornos mentais pode ajudar você, profissional do direito, advogado ou magistrado, a ter essa compreensão de uma maneira mais profunda dentro disso. Atenção e memória, com a professora Cristiana. Ela é professora e pesquisadora da USP. Veja, olha só, como acontece essa entrada e codificação da informação, como o cérebro humano armazena a memória, como ela é flexível e sugestionável. Então, vocês vão trabalhar dentro da disciplina dela essas temáticas. Esse carinha aqui é um carinha muito legal. Gente fina pra caramba. Estava relativamente mais novo nessa foto aí. Essa foto é a famosa enganação estética, né, Érica? Aquela que completamente. Você é novo. Vamos atualizar essa foto aí depois. Pessoal, a disciplina do Eric, Neurociência da Moralidade aplicada ao sistema judicial, é uma disciplina que já está ali perto do final do curso, certo? Depois que você caminhar por toda a jornada dentro do entendimento dos princípios básicos das neurociências, comigo essa disciplina, certo? Vou mostrar para vocês. E aí, no final, com ele, com a disciplina dele, junto também com o Rodrigo Barcelos, junto também com olha só, Luciano Tim, Serafinha. Isso. Luciano Tim, vocês vão aí se aprofundar dentro disso, junto também com a economia comportamental. Legal? O professor psicólogo neurocientista Henrique Akiba falará sobre consciência, pensamento e linguagem, a questão da intuição dentro da tomada de decisão, certo? Quais áreas do cérebro envolvidas nesse processamento da linguagem, das heurísticas e dos viés. Então, é uma disciplina assim, com embasamento mais da neurobiologia e neuropsicologia. Sensacional essa disciplina. Neurociência afetiva, professor aqui, pesquisador da USP, também neurocientista, Lucas Marques ou Lucas Murrens. Uma disciplina apaixonante aqui, nós vamos aprofundar os conhecimentos dentro dos afetos e como os afetos influenciam a avaliação moral que fazemos, o julgamento, os processos categóricos que o cérebro humano cria em relação a isso. Esse carinha aqui é muito legal também, gosto muito. Essa foto aqui tá bacana, velho, Eric. Só a barba ele tá um pouquinho diferente. Tá bacana. Tá apresentável. Super. Essa é a primeira disciplina, tá, gente? Então, assim, você já fica, entre aspas, traumatizado já na primeira disciplina, porque é aqui que você passa pela parte mais complicada e profunda, né? Porque, de fato, como vamos falar de neurociência, precisamos entender o que acontece dentro do neurônio, uma definição mais profunda sobre o sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, enfim. Essa primeira disciplina, você não vai se assustar, você não pode se assustar, você vai sobreviver, e a partir dela, ela dará fundamentos para você continuar nessa jornada apaixonante. Legal? E aí com o professor Rui Matheus, psicólogo neurocientista, com a disciplina Neuropsicologia Forense e Detecção de Mentiras, né? Que ele trabalha, olha que interessante, quais seriam as
evidências e indicações para que os estudos científicos podem contribuir para as sentenças praticadas nos tribunais. Então, muito legal a disciplina dele. O professor Renato César Cardoso, ele vem com a disciplina de Direito, Neurociência e Ética, é a segunda disciplina da nossa pós-graduação, após a minha, tá? Veja, que é uma perspectiva mais filosófica da neurociência e do direito. Como podemos entender o livre-arbítrio quando existem pesquisadores que não concordam com a existência dele? O que isso poderá refletir no entendimento da autonomia do comportamento e, consequentemente, do julgamento? Enfim, você que é apaixonado por filosofia, essa relação mente, cérebro, comportamento, filosofia, direito e neurociência, o Renato é um cara fantástico. Você pode mandar mensagem para ele, e-mail, que ele vai responder, vai ter aula ao vivo com ele, enfim, uma área complexa, certo? Um debate mais filosófico, mais apaixonante. Aqui, como eu e o Eric já compartilhamos, nessa parte do entendimento da culpabilidade, temos a disciplina com a professora Simone, visão interdisciplinar do direito penal, neurociência e culpabilidade. Olha os pontos: contextualização da culpabilidade, descobertas da neurociência, autodeterminação e determinismo, uma necessária visão interdisciplinar entre o direito, psiquiatria e psicologia jurídica para o entendimento de transtornos mentais, razões criminais de ordem psicológica, biológica e química. Isso aqui é fantástico. A Simone... Eric, eu acho que você não conheceu ela pessoalmente, mas a gente fez uma live juntos, né? A gente fez live junto, eu conheci ela pessoalmente, a maneira como que ela fala, assim, o entusiasmo, é sensacional. É uma disciplina que quem gosta dessa parte de entender os transtornos mentais, as aplicações dentro aí dessa conexão direito, culpabilidade, neurociência, é fantástico. Aqui, a disciplina neurociência social, né? Como o nosso cérebro é um órgão afetivo e social, precisamos entender essa relação de como nós nos comportamos em relação às outras pessoas, a maneira como as outras pessoas estão avaliando nosso julgamento, enfim. O professor Lucas Marques também, professor da disciplina, ele aqui trabalha a ideia de como os fatores biológicos podem influenciar o comportamento mais agressivo de um indivíduo para o outro. Reconhecendo o cérebro humano como um órgão social, podemos dizer que existem razões, fundamentos biológicos que conduzem nossos preconceitos. Ele trabalha muito essa ideia de estereótipo, preconceito, discriminação racial, por exemplo, enfim, uma disciplina fantástica. E aí, chegando já quase no final do curso, nós temos a disciplina comigo de novo, né? Eu sei que eu vou encher um pouquinho o seu saco, mas você vai gostar, acredito que sim. Temos a disciplina moralidade humana, projeções de um cérebro moral e social. Eu trabalho a ideia, por exemplo, Léo, como a química e a arquitetura cerebral projetam o comportamento humano para, assim, nos levar às ações mais empáticas e amáveis, mas também mais surpreendentes, as surpreendentes atitudes cruéis. Eu trago estudos do Jonathan Haidt, um grande psicólogo, comento sobre o Robert Sapolsky, inclusive o Robert Sapolsky, um grande neurobiólogo de Stanford, com o seu livro Behave. Agora, não sei quando você vai estar assistindo essa live, mas em outubro agora de 2023 ele vai lançar um estupendo livro sobre livre-arbítrio e neurociência, compartilhe com o Eric. Então, assim, já está um livro sendo, assim, aguardado como os melhores lançamentos de 2023. Recomendo para você. Legal? E aí, grande indicação aí do Eric para a nossa pós também, Luciano Tim, com a disciplina Neurociência, Direito e Economia Comportamental, trazer essa parte mais prática também da economia comportamental dentro das aplicações. Ele teve na sua banca, né, Eric, eu acho. Você comentou comigo, né? Sim, teve na minha banca de doutorado. Poxa, que pressão aí! E aí, gente, uma coisa que nós pensamos, que eu acho muito legal, é que dentro da nossa pós-graduação, além das aulas gravadas e os encontros ao vivo uma vez por mês, com o professor de cada disciplina, vocês terão 3 encontros ao vivo durante o ano para discutir atualizações das neurociências, o que nós chamamos da disciplina Neurolaw Talks, com o professor Thiago Gagliano. Então, ele vai discutir aqui, ao longo de 3 encontros, em torno de 90 minutos cada encontro, debates, atualizações que você pode trazer para a gente, nós vamos debater, mas também fazer uma ponte com o professor Thiago dessas aplicações dos estudos científicos dentro da realidade profissional. Então, é uma oportunidade unindo aí a teoria também com a prática. Legal? E para fechar, nós temos daí a Masterclass também do Summer Ash, uma aula de 90 minutos gravada, não é aula ao vivo, tá? Uma aula gravada que ele forneceu sobre a questão da persuasão, economia comportamental e neurociências, aplicações dentro do direito. Uma aula também fantástica para você. Legal? Então, gente, essa foi a apresentação aí da nossa live, do nosso encontro. Seja muito bem-vindo. Então, deixamos aqui o convite de novo para você participar. Não perca essa oportunidade. Nós não sabemos quando acontecerá a turma 4, certo?
Então, não perca essa oportunidade, aproveite o valor especial, vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo para a turma 3 em Neurociência aplicado ao direito e comportamento humano. Quer deixar um recado final, Eric? Eu queria então, exatamente, queria perguntar como que o pessoal faz a inscrição. É só ir na descrição, vai Exato. ter o link, né? Eu não sei se é ao vivo aqui, a gente já Está. está... Deixa eu dar uma olhadinha aqui, eu consegui abrir. Vamos ver aqui. Não, não está. Deixa eu ver aqui. Neurociência Não, mas aplicada ao quem estiver direito. assistindo, quando a pessoa estiver assistindo, já estará, né? Já estará lá aqui, gente. Aqui embaixo do vídeo, você pode clicar no primeiro link da descrição que nós vamos deixar para você as informações. Legal, ótimo. Aqui, ó. No Tudo. chat, compartilhamos no chat, o Eric, aqui no YouTube, então. Ótimo, ótimo. Mas é bom estar na descrição também, porque a pessoa pode não estar vendo ao vivo, né? Perfeito, perfeito. É muito legal. As turmas anteriores, a gente teve um público muito... A gente tem o debate no Telegram também, né? Temos o grupo lá com o pessoal, com toda a galera. Não, é sensacional. O grupo do Telegram é sensacional. Os alunos são de excelente nível, advogados, promotores, juízes, tem de tudo. Os debates são ótimos, né? Os debates se realizam lá pelo grupo. Tem o Neuro Law Talks, para as pessoas também discutirem com o professor. Então, assim, pessoal, de verdade, eu recomendo muito, é muito transformador. E eu sou muito grato, viu, Matheus, por você ter me chamado para esse projeto lá atrás, né? Já tem um tempinho e a gente vem tocando isso. Passa voando, hein, Eric? Meu Deus do céu. Hein? Passa voando, né, cara? Passa voando. Passa mesmo. Voando. Então, gente, brigadão. Olha, aproveite o valor especial de lançamento dessa nossa turma 3 e qualquer dúvida, quando você clicar nesse primeiro link, você vai ser direcionado para o site. Nós vamos ter lá um botãozinho para você tirar dúvidas, se você tiver questionamento sobre valores, parcelamento, enfim. Aproveite. Eric, brigadão, viu? Um abraço para você. Tchau e até a próxima. Gente, um beijo, um abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Valeu, Matheus. Tudo de bom. Tchau, tchau.